Fala, galera! Hoje nós vamos falar sobre o primeiro cânone que nós temos notícia, que é Marcião, produzido ali em contexto de século II e que é bem diferente do material que nós temos hoje nas Bíblias, sejam elas católicas, protestantes ou evangélicas, enfim. É um outro modelo aí que estava sendo proposto. Vocês já ouviram falar? Mas antes, eu queria pedir a vocês para se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho, assim vocês vão receber todas as notificações e já deixa um like para ajudar o espaço. Mas voltando, cânone de Marcião, por que falar nesse material? Primeiro que quando a gente fala em cristianismo, quase que de forma automática, nós somos levados a lembrar da Bíblia. Marcião vai ser esse indivíduo que, frente a uma alta quantidade de textos que estavam sendo produzidos e circulando entre os diferentes cristianismos ali de século I, século II, vai dizer que dentre esses materiais era necessário se estabelecer um filtro do que poderia estar contido numa lista de textos que ele entendia representar as verdadeiras palavras, as verdadeiras ideias de Jesus e aqueles que deveriam ser descartados. Além disso, Marcião também defendia que era necessário uma espécie de lista de textos cristãos de forma a se distanciar desse ambiente judaico, que ele entendia que era preocupante até mesmo pela forte presença de adeptos que tinham as suas origens nesse ambiente judaico. Então nós temos aí Marcião representando, de fato, uma grande ruptura entre esse ambiente cristão e o ambiente judaico, já pensando aí linhas fronteiriças, linhas de, enfim, distanciamento entre esses dois grupos. Então esse seria o primeiro aspecto aí, porque que a gente precisa estar atento a esse material. Um segundo aspecto, Marcião, em seu cânone, então além de não elencar nenhum material do que hoje chamamos seu Antigo Testamento, ele também vai se apoiar numa tradição apostólica, em que ele vai entender que o único dos apóstolos que teria entendido verdadeiramente as ideias de Jesus teria sido Paulo. Então, para isso, ele vai dizer que era necessário ler, então, apenas e tão somente os materiais escritos por Paulo ou atribuídos a Paulo e que ele ainda vai aceitar também, em alguma medida, uma parte ali do Evangelho de Lucas, que também estaria corroborando com o pensamento paulino. Paulo, para ele, é a figura aí decisiva, porque ele vai dizer que os demais apóstolos, os demais discípulos de Jesus, teriam tido uma interpretação errônea, levado ao cristianismo a se desviar das propostas iniciais de Jesus. E o mais interessante é que Marcião também vai dizer que ele é o único dentre seus contemporâneos que havia de fato também entendido as ideias, a proposta da teologia paulina. Assim sendo, quem lesse ou ouvisse o material cânone de Marcião estaria entendendo plenamente o material paulino e, logicamente, também entendendo dentro dessa lógica as ideias, a proposta de reino
de Jesus. Agora, nós precisamos entender que essa proposta de cânone e ideias lançadas por Marcião em defesa desse cristianismo paulino, elas não podem ser vistas de forma deslocada do seu contexto de formação. Marcião não estava sozinho a propor esse modelo de cristianismo como certo e os demais como errados. É uma tendência ali, vai observar autores como Koester, Mitchell, entre outros, a partir de finais do século I e sobretudo no século II, vai se instaurar uma tendência entre as comunidades cristãs de eleger uma figura, e isso é uma característica mais do século I. No século II vai se estabelecer já a tendência de se falar de uma tradição dos apóstolos, algo no plural. Então, sendo mais clara, uma característica de finais do século I é se eleger um apóstolo ou um discípulo, enquanto que a partir do século II vai se pensar de forma mais generalizada, em que tudo aquilo que você fala, pensa, vai ser defendido por essas lideranças cristãs, estaria embasado no pensamento daqueles que teriam recebido de forma direta os ensinamentos de Jesus. E essa vai ser a base para também a configuração de uma singularização desse movimento cristão. Então, estudar Marcião nesse aspecto é decisivo para a gente entender como que um cristianismo que sempre foi plural vai se criar um mito, uma tradição inventada para o processo de singularização desse movimento e que ele é orientado por lideranças cristãs que estavam ali querendo se legitimar como mais certas que outras. Bom, a gente também, por meio de Marcião e o seu cânone, nós começamos a perceber que a ideia de uma ortodoxia começa a ser estabelecida, ainda que mais para frente ele será duramente criticado e vai passar a ser um cristianismo mais marginalizado. Marcião vai ser rotulado como herético. A linha de Marcião irá incomodar tanto que rapidamente vão surgir outras listas, outras propostas de cânones. Enfim, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!